Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui. Hoje, dia 20 de outubro de 2021, nós continuamos com o nosso estudo sobre idolatria. E hoje nós vamos explorar um pouco mais, pelo menos 3 setores aí visitar desse tema. Primeiro, os vínculos inerentes de uma relação de idolatria. O que seria isso? Nós temos que fazer uma verificação sobre alguns vínculos que são naturais de quem comete idolatria, vínculos com o seu ídolo, a pessoa com o seu ídolo. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. Um segundo setor aí do nosso estudo é como esses vínculos são apresentados no Antigo e no Novo Testamento. E terceiro setor aí, como esses vínculos da idolatria podem manifestar-se em outras esferas além da avareza. Sempre lembrando que nós estamos utilizando como roteiro um livro do autor chamado Timothy Keller, Falsos Deuses, apenas para situarmos um pouco o assunto. Então vamos ver o que estamos chamando de vínculos para que isso fique um pouco mais claro, Primeiro, a Bíblia chama o amor ao dinheiro de idolatria. Há um texto muito claro nisso, que é em Mateus 6:24, que diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. A relação de senhorio, nesse texto, ela está bem apresentada porque é a imagem de um senhor de escravos que está presente nesse texto. É um tipo de empregador. Esse tipo de relação empregatícia, esse tipo de relação de senhor e escravo, acaba sendo utilizado por Cristo como uma metáfora da relação religiosa de um homem e seu Deus, e quando não é com o homem e seu Deus, com o homem e seu ídolo. É interessante que a ideia básica aqui no texto é simplesmente uma reafirmação muito lógica. Você não pode trabalhar integralmente para 2 pessoas ao mesmo tempo. Basicamente é o que Cristo está dizendo. Veja, naquela época era muito comum o trabalho de escravo, E a ideia que escravo, que geralmente nós temos, pelo menos nós brasileiros, é aquela ideia de alguém preso a um senhor da fazenda, um dono de escravos. Geralmente é o escravo negro, é a época da escravidão negra, e que ele servia de uma maneira obrigatória, e sem dinheiro, sem rendimento nenhum. Isso está muito longe de ser a relação de escravo do Oriente que se apresenta na Bíblia. O escravo ele recebia, por exemplo, salário, era possível receber salário. O escravo tinha tempo, principalmente o escravo judeu, tinha tempo de serviço. Você poderia servir por 7 anos e depois você ia ser liberto, ou você poderia ficar, mas existia um contrato para ser feito se você quisesse ficar para sempre. Então, a ideia de escravidão no texto não é uma ideia de escravidão compulsória que geralmente a gente tem na imagem do escravo negro brasileiro, É alguém que serve a outra pessoa de maneira voluntária ou por trabalho. E a relação por salário. A relação aqui que se apresenta é que você não pode trabalhar integralmente das 8 às 5 para 2 empregadores ao mesmo tempo. Se você trabalha, vamos dar um exemplo, para o Carrefour, que é um mercado grande, ele emprega das 8 às 5, você não pode trabalhar para o Extra Supermercados da 8 às 5. Então é basicamente essa relação empregatícia que está sendo utilizada por Cristo. Você não pode ter 2 senhores de escravos, No caso, uma metáfora aqui que ele está usando, que eu estou tentando transportar para os nossos tempos. Então você não pode trabalhar para 2 chefes ao mesmo tempo. Isso é matematicamente impossível. E é esta imagem que Cristo traz aqui para explicar a idolatria. Você não pode ter Deus e ter a riqueza. Você servirá um ou servirá o outro.
Assim como você trabalhará no Extra ou trabalhará no Carrefour. Você não pode trabalhar nos dois. Nenhum dos dois empregadores vai permitir esse tipo de relação, né? No caso aqui no texto, a ideia é de que você não pode servir a Deus e a riqueza. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto são esses vínculos com o ídolo ou esses vínculos com Deus, que é isso que nos interessa. O que caracteriza uma devoção? O que caracteriza um adorador? São dois vínculos, por exemplo, principalmente, que estão nesse texto. Primeiro, uma relação de amor. O amor é uma exigência de quem você se põe a servir, no caso aqui, religiosamente falando. Por isso que diz aqui o nosso Senhor falando sobre o devoto ao seu Deus, né? Você não pode servir a dois senhores, porque eu há de aborrecer-se de um e amar o outro. Ou seja, a relação de amor é natural com o seu Deus ou com o seu ídolo, uma relação religiosa. Ou seja, aquilo que é meu Deus, eu tenho um vínculo de amor, de afeto, de devoção, né? E um outro vínculo é a ideia de confiança, de lealdade, né? Baseada aqui nessa segunda parte. Não podeis servir a dois senhores, porque eu há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, né? A palavra devotar aí, se devotará, em grego significa apegar-se, literalmente, é uma palavra que diz que pode ser usada para pegar coisas, se apegará, né? A ideia aqui é de confiança, é um vínculo de lealdade, né? Então, é da natureza da religiosidade dois símbolos de vínculo com seu objeto de adoração, seja ele Deus ou seja ele ídolos. É o vínculo de amor. Você ama aquilo que você idolatra, ou que você adora, no caso sendo Deus, ou idolatra no caso de seja algo negativo. Você ama ou você confia também. São dois laços que definem a relação de quem quer que adora. Isso é importante, porque através disso, né, que nós vamos identificar quem são os nossos possíveis ídolos. Então, uma relação de amor e lealdade para com o nosso objeto de culto. Logo, quando se transfere esse tipo de relação para um falso Deus, de amor e confiança, essas paixões estão trabalhando em conjunção com esse ídolo, né, para servir a esse ídolo. Por exemplo, se eu amo o dinheiro, logo você sempre me ouvirá falar de dinheiro. O dinheiro estará sempre nos meus lábios, né? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, qualquer pessoa que faz do dinheiro o seu ídolo, falará dele com amor, com aprovação. Da mesma maneira, aquele que faz do dinheiro seu ídolo, demonstrará confiança. Fique seguro com isso. Uma conversa entre um cônjuge, né? Meu amor, porque nós temos dinheiro para passar por essa situação. Você depositou a sua confiança no dinheiro. Estamos preparados financeiramente para atravessar esta crise. Muito bem, isso não quer dizer que você não deva se preparar, mas esse ato de fala demonstra que você depositou sua confiança não em Deus, mas depositou sua confiança no dinheiro, né? Então, é por isso que nós devemos estar atentos a estes vínculos religiosos. Nós estaremos ligados ao nosso objeto de adoração, seja ele qual for, por meio do amor e por meio da lealdade. Quem diz isso? O próprio Cristo, quando ele fala que você não pode servir a riqueza e a Deus, porque ou há de amar a um e se devotará a um, ou desprezará um e odiará o outro. Então você não pode ter dois senhores. Aqui, antes de avançarmos, é importante que Cristo está registrando uma realidade. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é muito possível as pessoas se declararem cristãos ou cristãs, as pessoas se declararem e serem idólatras. Fazerem a sua profissão de fé
serem falsos com isso e na verdade não acreditarem em Deus, acreditar no poder do dinheiro ou em qualquer outro tipo de ídolo, como nós vamos ver que da mesma forma em que eu posso ter uma relação idólatra com o ídolo do dinheiro, fazer o dinheiro o ídolo, eu posso fazer outras coisas ídolos também. E esses vínculos de amor e lealdade vão demonstrar quem são os meus falsos deuses. Então nem sempre o falso Deus ele é abertamente falado pela pessoa, discursivizado. A pessoa diz assim, meu Deus é a riqueza. Geralmente ninguém vai dizer isso, mas você perceberá as marcas da idolatria quando a pessoa se expressar pelo dinheiro, pela riqueza com muito amor, com muito afeto, ou demonstrar sua confiança nela. Creio que ficou claro, né? Então vamos avançar para um segundo setor que nos interessa ver exemplos disso no Novo Testamento e no Antigo Testamento para solidificar esse conceito. Então primeiro nós vimos que os vínculos inerentes de uma relação religiosa com o seu objeto de culto é amor e confiança. Agora vamos ver exemplo disso, um segundo setor aqui, no Antigo e Novo Testamento. Bom, esses vínculos estão expressos na queixa de Deus aos habitantes de Jerusalém que estavam optando pela idolatria ao invés do culto verdadeiro. Nós vamos encontrar essa queixa lá no livro de Jeremias, onde está escrito assim, alguns textos no capítulo 2, que eu vou citar agora. Deus dizendo a Jeremias: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguias no deserto. Veja, uma expressão de lealdade e confiança. Numa terra em que se não semeia. Continua Deus falando ao profeta. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas. Cisternas são poços, tá? Poços rotos com barro que não retém água. Bom, o que esse exemplo demonstra é que logo quando você possui um ídolo, as mesmas paixões de amor, confiança e lealdade que devem ser direcionadas para o verdadeiro Deus foram transferidas para os outros deuses. E quem diz isso? O próprio Deus, por meio do profeta Jeremias. Então, note que é muito comum que as pessoas tenham amor e lealdade para com seus deuses. Então, Deus está se queixando porque naquela época Jerusalém estava de uma maneira muito crassa quer dizer muito clara, muito óbvia, e fazendo para si ícones mesmo, de estátuas de madeira, e depositando, dobrando seus pés dela, porque esta era uma maneira de religiosidade da época, e cultuando falsos deuses, atribuindo poder a esses deuses. E também tendo um vínculo de amor. Um parêntese aqui, um outro episódio que ilustra isso são os adoradores de Baal, quando são confrontados pelo profeta Elias. Lembra que eles oram a Baal, né? Ó Baal, responde-nos, né? Uma relação de afeto do adorador ao seu objeto de culto, ao seu Deus, no caso Baal, que é um falso Deus, e eles têm uma devoção e confiança de que Baal os responderia, o que não acontece, porque eles acabam sendo mortos pelo profeta Elias, que quem responde é o verdadeiro Deus que, como vocês conhecem a história, desce fogo do céu e consome o sacrifício que Elias faz. Mas note que as mesmas expressões de lealdade e confiança, elas acompanham também a falsa religião ou os falsos deuses. Então vamos ver isso também, não só no Antigo Testamento, e esse episódio de Jeremias ele é importante, guarda isso,
Agora vamos ver no Novo Testamento. E aí elas estão dentro das mesmas considerações que Cristo faz da idolatria acerca de Mateus capítulo 6 em diante. Porque vai mostrar que eles, que se diz, os israelitas na época de Cristo, ansiosos, porque depositavam sua lealdade ao dinheiro e existia um vínculo de amor ao dinheiro. Eles amavam possuir dinheiro, confiavam que o dinheiro poderia dar a eles o que queriam, que era comer e beber e se vestir, mas mesmo não tendo esse dinheiro, eles continuavam a amá-lo, desejá-lo, inseguros porque não possuíam. Portanto, ou então, a ansiedade excessiva era um produto derivado da relação idólatra com o ideal de riqueza. Aqueles israelitas, eles não tinham a comida e bebida que idealizavam, mas o fato deles desejarem muito, mesmo não tendo, isso demonstra uma idolatria. A tal ponto que Jesus afirmava isso. Veja lá em Mateus 6, 25, né? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mateus 6:32. Então, aqueles que depositavam a sua esperança apenas nas coisas materiais, comer, beber e vestir, estavam agindo como gentios. Quem são os gentios? Em Mateus, geralmente gentios está relacionado com pagão, pessoas que não têm Deus, estão fora da religião. Tanto é que em Mateus capítulo 18, verso 17, você vê uma expressão muito pejorativa, muito negativa associada ao gentio. Veja lá, e se ele não atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Veja que a palavra gentil aí e publicano aparecem junto. Publicano não era nenhum elogio, o publicano era o cobrador de impostos, né? Era o traidor da pátria. Quem que era o publicano? Era um judeu que cobrava outros judeus. Então esse era o publicano, um traidor. E o gentil é colocado do lado do publicano. Não são elogios, né? Para mostrar que a ideia de ser gentil é ser alguém fora do pacto. O que Jesus demonstra para aqueles que estão ouvindo, é que o amor e confiança são elementos que, quando não estão postos no verdadeiro Deus, indicam uma relação de idolatria. Assim, não havia diferença de sentimento entre os idólatras israelitas contemporâneos de Jesus, lá de Jeremias, que amavam e confiavam nos ícones, literalmente atribuindo a eles poderes, e entre os israelitas que ouviam Jesus Cristo, que amavam e confiavam nas riquezas, embora não possuíssem elas. Isto é um fato interessante. Por quê? Embora eu não seja vamos transportar para o meu exercício. Embora eu não seja uma pessoa rica, eu posso, ainda não sendo rico, ter a riqueza como meu ídolo, porque eu almejo ter riqueza, porque eu vejo na riqueza um Deus que eu tendo eu posso confiar nele e posso depositar minha lealdade a ele. Percebe que o ídolo, ele pode ser ocupado pela riqueza, ainda que você não possua. Vou dar um outro exemplo. O amor romântico. Quantas pessoas às vezes não acabam se suicidando por amor, vamos dizer assim, se matando por amor, porque não conseguem ter aquela pessoa que é objeto dos seus afetos. Já viram histórias sobre isso? Devem ter visto, existem inúmeros filmes sobre isso também. Essa pessoa, ela deposita sua confiança, sua lealdade e o seu afeto, a ideia de que tendo tal pessoa para si, ela estará realizada, estará feliz, terá alcançado tudo que pode ter. Ela está tendo uma relação idólatra com este ente querido.
Então, quando ela perde esta pessoa, ela se desespera, literalmente perde a esperança, porque as esperanças estavam depositadas na relação que ela tinha com esta pessoa. Então, por isso que ela se mata. Então, ela se matou por quê? Porque ela estava envolvida numa relação idólatra. Aquela pessoa tornou-se o seu Deus. A relação com aquela pessoa é uma relação fundada na religiosidade, na idolatria. Agora, isso também pode acontecer para aquelas pessoas que idealizam outras. Ah, se eu tivesse essa pessoa para mim, minha vida seria diferente. Ora, esta é uma expressão religiosa, é uma expressão idólatra, porque você está depositando a confiança nessa relação, ainda que ela não exista realmente, mas ela existe no campo do ideal, você sonha com isso. Então, uma relação idólatra. Agora que fica interessante, porque nós vimos que os vínculos que nos ligam ao nosso objeto de adoração são pelo menos dois: um vínculo de amor e de lealdade. Isso está expresso no Antigo Testamento, através, por exemplo, da queixa de Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, que preferiram os deuses do que a ele, manancial de águas vivas. Isso está expresso na relação com os contemporâneos de Jesus, que são apontados como idólatras, porque, como os gentios, que são idólatras, estavam confiando nas riquezas, embora não possuindo. Agora vem a grande pergunta para a aplicação para nós. Existem outros deuses falsos, além da avareza? Ora, nós sabemos que a ganância já foi chamada de idolatria. E que é possível pensar na riqueza como ídolo. Nós vemos isso em Mateus 6,24, no texto que nós lemos. Mas agora a pergunta é: isso pode se transportar para outras questões, outras relações? Bom, acabei de mostrar no exemplo do afeto, do amor romântico, que sim. Mas vamos avançar um pouco mais. Porque os ídolos, na verdade, e isto é importante, não estão nas coisas. Esse direcionamento incorreto do culto, que deveria ter como alvo a Deus, se origina em nossos corações. É o nosso coração que irá promover a idolatria. Veja o que diz a Bíblia: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Isso está em Ezequiel capítulo 14, verso 14. O que apresenta-se para nós é que a idolatria não está no dinheiro. A idolatria não está naquela pessoa almejada pelo amor romântico. A idolatria está nos nossos corações. É ali que nascerá o desejo de cultuar o outro e depositar amor e confiança em outro. Portanto, a idolatria é um problema do coração. Então, nós podemos pensar nas riquezas, mas não é necessariamente as riquezas que desenvolvem isso está no coração. Vamos ver que não apenas a riqueza, portanto, ela pode ser objeto de culto e um falso Deus. Existem outras coisas que podem ser também objeto de culto. Das muitas, eu vou utilizar duas aqui. Começando pelo sucesso pessoal. O sucesso pessoal pode tornar-se o seu Deus. Você desejar o sucesso acima de tudo. Veja que a Bíblia demonstra isso claramente na pessoa, na figura de Nabucodonosor. Veja que ele tem uma relação idólatra com o seu sucesso. Nabucodonosor, eu creio que vocês todos conhecem, ele é aquela figura da narrativa de Daniel, um rei poderosíssimo que capitaneia a queda de Jerusalém por meio da Babilônia, deporta a elite da Babilônia, a elite de Jerusalém para a Babilônia, onde Daniel é um desses da elite. E ele registra esta fala do rei da Babilônia em seu livro, Daniel. Diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder,
para a glória da minha majestade, veja que as expressões que ele utiliza são expressões idólatras. Ele está demonstrando amor a ele mesmo, a sua figura, o seu poder, e lealdade e confiança acerca dele mesmo. Então é uma relação idólatra dentro do seu sucesso pessoal alcançado. E aqui eu coloco um texto que chama a atenção sobre isso. Todo o sucesso que alcançamos não vem de nós mesmos, mas de Deus. O rei Davi sabia bem disso, e Davi era um rei também muito bem sucedido. Davi afirmou que as riquezas que venhamos a possuir provêm de Deus. Isso está lá em 1 Crônicas 29, 14, e aí você vai encontrar nesse texto uma belíssima oração, onde Davi diz que todas as riquezas procedem de Deus e aquilo que nós te damos é porque nós recebemos primeiro. É um texto belíssimo, mostrando que Davi não tinha nada, quem tinha era Deus, porque Davi estava oferecendo tesouros da sua casa para Deus e disseram: das tuas mãos nós recebemos e das tuas mãos nós te devolvemos. O apóstolo Paulo complementa esse conceito quando afirma que até nossos desejos provêm de Deus. Filipenses capítulo 2, 13 diz que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar, né? Ou seja, os desejos que você possui também provém de Deus, e o realizar também, e o não realizar também. É uma ideia interessante isto, porque lembremos-nos da história de um rei que acaba pegando a esposa de Abraão, porque Abraão havia mentido. O rei chama-se Abimeleque. Abimeleque toma a esposa de Abraão para compor o seu harém. Abraão havia dito a Abimeleque que Sara era sua irmã e não sua esposa. Deus aparece a Abimeleque em sonhos, reprova a ação de Abimeleque, e Abimeleque se justifica dizendo: eu fiz isso na inocência porque ele havia dito que era irmã dele. E Deus disse o quê? Abimeleque, eu sei, tanto é que eu impedi de você consumar o ato de tomá-la como esposa. Então veja que o fazer também está nas mãos de Deus, tanto o querer quanto o fazer. Abimeleque queria ter Sara no seu harém pessoal, mas Deus impediu o seu fazer, ele não fez, porque Deus não permitiu tal operação. Então veja que Filipenses 2,13 revela que Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. E na verdade, conforme já disse João Batista, não podemos receber coisa alguma que não venha de Deus. Isso está lá em João capítulo 4, 24. Texto belíssimo que diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for lhe dado. Tudo que nós temos vem de Deus. E a prova cabal disso está no fato de quando nós partirmos deste mundo, nós não vamos levar nada, né? 1 Timóteo capítulo 6, verso 7 diz que nós sairemos daqui de mãos vazias, né? O homem não vai levar nada daqui. Então, o que você tem, se é o teu carro, se é um apartamento, se é um terreno, se é a tua beleza, isso não importa, é passageiro. Quando você for convocado a se encontrar com Deus, tudo ficará aqui e você partirá nu. É isso que Jó diz, né, para demonstrar sua humilhação. Nu, saí do ventre da minha mãe, nu, tornarei para lá, Deus deu, Deus tomou, né? Ou seja, nós partiremos daqui sem nada, porque nada nós temos. Então o sucesso pessoal, ele não pode ser idolatrado como Nabucodonosor o fez. E também há um outro aspecto que são os nossos próprios afetos e sentimentos e entendimentos, né? Então nossos próprios afetos ou sentimentos
e entendimentos podem ser idolatrados, né? E por idolatrado é colocar mais amor e confiança nisto, no meu entendimento, do que em Deus, no meu sentimento, do que em Deus. Por exemplo, o profeta Jonas expressa isso, né? Nosso próprio entendimento, como Jonas demonstra, pode se tornar um ídolo quando elevamos acima do mandato de Deus. Jonas não desejava o arrependimento dos ninivitas, na cidade de Nínive, onde ele tinha sido ordenado para ir do Império Assírio. Por isso, e aí ele diz isso lá em Jonas capítulo 4, verso 2. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas está confessando o seu pecado e ter fugido para Tarsis ao invés de ir para Nínive, porque Jonas não queria que os ninivitas recebessem o perdão de Deus. Em determinado momento, portanto, Jonas estabeleceu o seu entendimento de que os ninivitas mereciam ser punidos acima do desejo de Deus de perdoar. Então, quando eu elevo o meu entendimento acima dos mandatos de Deus, eu estou agindo de uma forma idólatra. Isso pode acontecer, por exemplo, quando alguns desejam quebrar algum mandamento de Deus. Eu coloquei aqui um exemplo que é a proibição de se casar com um não cristão. Isto lá está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, diz que nós não devemos nos colocar sob jugo desigual. Mas alguns, vendo isso como uma severidade, como exagero, dizendo assim que nada, meu tio ou minha tia eram crentes, casaram com um incrédulo e deu certo, depois a pessoa se converteu. Isto é o que essa pessoa está fazendo? Está colocando o seu entendimento acima do mandato de Deus. Está desprezando a ordem de Deus. Qual que é a ordem? Não entrará em juízo, em casamento com jugo desigual. Isso não pode fazer. Ah, mas eu vou fazer assim mesmo. Então você está agindo de uma forma idólatra. Você está colocando o teu entendimento como teu Deus. E está colocando os seus sentimentos acima de Deus. Então você está idolatrando o seu próprio entendimento, os seus próprios sentimentos acerca daquela pessoa que deseja casar. Então veja, a idolatria, ela de fato pode ser perpetrada, feita por nós. E nós devemos tomar cuidado com isso. Todas as vezes em que nós demonstramos amor e lealdade a outro, a outrem, acima de Deus, nós estamos agindo de uma forma idólatra. Por isso que devemos tomar cuidado com esse tipo de vínculo. Então não basta nós fazermos apenas a afirmação de que adoramos a Deus e o amamos. Nós devemos demonstrar biblicamente. Então, não é só a avareza que pode ser objeto de culto, mas também outras coisas podem assumir o papel de ídolos na nossa vida. E aí a pergunta para que nós venhamos a sondar nossos corações é: quem é na minha vida onde eu deposito minha confiança e lealdade? É no Deus da Bíblia? De fato, a minha confiança está em Deus? De fato, o meu amor está sobre Ele? Claro que se alguém perguntar, de boca nós iremos dizer sim. Mas vamos colocar aqui alguns exemplos. Eu tenho o domingo, que é o dia do Senhor, o mandamento. Quantas pessoas às vezes não quebram o domingo por causa do entretenimento? Não, eu preciso sair com a minha família. Eu preciso brincar com meus filhos, eu só tenho domingo. Então você acabou de colocar a tua família acima do mandato de Deus de guardar o quarto mandamento, né, que é o dia do Senhor.
então você agiu de uma forma idólatra. Então você pode até dizer de boca que adora a Deus, qualquer um pode dizer isto, mas as suas ações demonstram que a tua lealdade está fundada no bem-estar da tua família e você acabou elevando isso acima de Deus. Isso é uma relação idólatra. Ou seja, precisamos tomar cuidado, nem sempre aquilo que dizemos está de acordo com o que fazemos. Então quem pode responder isso é apenas você mesmo. Você precisa olhar para si mesmo e ver se de fato está agindo de uma forma coerente com o teu discurso. Porque se de fato você tem uma lealdade para com Deus, então não devem existir competidores no teu coração. Então o desespero é uma manifestação de que a tua lealdade está em outro e não em Deus. Não estou dizendo que algumas situações não são tristes e dignas de pesar, como perder um ente querido, como perder um emprego, como perder alguma coisa que você gosta muito. Isso vai gerar uma tristeza, isto é natural, mas não pode gerar o quê? Um desespero, né? Uma desesperança, um pessimismo para com a vida. Isto aí demonstra que você tinha uma relação idólatra com algum objeto a qual você tinha uma conjunção, estava unido, jungido, mas que perdeu. Então tomemos cuidado com os nossos corações, não confie nele, verifique, vez por outra, faça um checklist quando chegar em casa, na tua oração: Senhor, se há ídolos no meu coração, revela a mim, para que eu possa adorar apenas a Ti. Portanto, meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe e nos guarde para que não venhamos a ter outros deuses.